Oi pessoal, Helena Gomes, editora de Bons Fluidos aqui, e hoje a gente tá com a Gabi Paz, professora de yoga, e ela vai falar sobre um assunto super atual, que é burnout, e uma forma de talvez levar a vida e ter uma ajudinha assim no nosso dia a dia com a saúde mental, que é o yoga. Tem assunto melhor? Vamos lá? Oi, Gabi! Olá, tudo bem, Tudo gente? bom? Obrigada pelo convite, Helena. Muito feliz em participar desse papo tão importante, né? Muito. Muito importante. Muito importante. Obrigada a E você. recorrente, né? Eu, como professora de yoga, ouço muitas histórias, infelizmente. Eu imagino. Gabi, o burnout, ele é reconhecido, né, pela psicologia como uma síndrome de esgotamento. E sob a ótica do yoga, como que a gente pode compreender esse estado de exaustão espiritual e energético? No yoga, a gente tem uma palavra que a gente chama de dharma, que é propósito. Isso tem muito a ver com essa desconexão. É como uma sensação de desmotivação, de você não ver, né, alguns motivos suficientes para fazer com que você se engaje nas atividades do seu dia. Então, é muito importante, né, tem essa vertente do yoga mais espiritualizada, mas é muito importante dissociar disso de uma visão religiosa. Para o bem-estar, um pilar essencial é que a gente tenha isso nutrido, né? Então, refletir sobre aquilo que faz sentido para você, como viver uma vida com mais propósito, passa por também avaliar quais são os nossos valores, o que é importante para que a gente sustente na nossa rotina, para que a gente tenha essa sensação interna que não chegue nessa desconexão, né? E que leve ao esgotamento, que leve a uma falta de sentido e significado, que tem tudo a ver com um quadro também, né, que está associado ao trabalho, mas que também carrega outros significados por trás, né, a pontinha do iceberg, nada acontece de uma hora para outra. Não, mesmo, impossível. E o corpo, ele costuma dar sinais, né, Sim. muito antes da mente pifar. De que forma que a consciência corporal desenvolvida no yoga pode ajudar alguém a identificar que tá no limite, tá chegando lá, a gente às vezes é tão sutil, né? Sim. Às vezes é um cansaço extremo. Como que o corpo fala pra pessoa? O yoga ajuda muito nessa conexão entre corpo e nessa autoobservação. Sem essa autoobservação, a gente não está presente, a gente está com a mente em outro lugar. Então, trazer a consciência para o corpo é o primeiro passo para a gente falar que o corpo é o nosso mapa, que tem algumas respostas que a gente busca em outros lugares, mas que se a gente olhar para o corpo, talvez elas estejam aqui tão pertinho que a gente não está conseguindo enxergar. E isso é muito importante nesse processo de autoconhecimento, para que antes da crise você consiga parar. Para que antes, né, da exaustão você consiga se dar a possibilidade de descansar, de respirar, de refazer, de refletir, né, e para recomeçar de talvez outros lugares. Eu tenho muitos relatos de alunas que têm episódios de falta de memória. Então isso é um ponto de alerta, assim, sabe? E mesmo que a gente busque, né, e tenha um estilo de vida saudável, chega um ponto que não é sustentável, que mesmo que você faça tudo, que você se exercite, é importante descansar, né? É importante a gente ter essas pausas para o nosso sistema nervoso se autorregular. Sem isso, a gente não vai performar. Não é performando mais que a gente vai performar mais, é descansando mais que a gente performa melhor, com toda certeza. E é muito legal você falar isso porque, assim, né, algumas pessoas, elas não sabem o limite entre, assim, porque a pessoa vai lá para aula de yoga para descansar, mas ela quer chegar no máximo dela, ela quer fazer todos os asanas, todas Sim. as posturas, quer chegar ali na postura mais avançada, mas às vezes a mente não está preparada para isso, né? Sim, e a gente está num ambiente que valoriza demais a performance. E aí você se realmente observar e se oferecer essa possibilidade de, tá bom, todo mundo pode estar performando do meu lado, mas eu nesse momento preciso descansar, eu preciso ir para a postura da criança, no meio do flow, não tem problema nenhum, sabe? Isso não vai achar ruim. Não vai achar ruim, não vai chamar sua atenção. É inclusive um gesto, né, gentil com você, de auto-amor. Então, a gente fala muito sobre isso na prática de yoga, né? Muito, assim, se precisar parar, para. E aí, é pra gente fazer isso também fora do tapetinho, né?
É isso, essa frase que talvez você possa ter ouvido muito já, não é balela, gente, é realmente a gente leva a prática do tapete para a vida, da vida para o tapete, é uma Sim. troca muito interessante, né? Muito, muito mesmo. E aí é aquilo, né? Entra mais na sua rotina do que simplesmente você estender seu tapete. Vai além disso, tá em você, nas suas ações, em como você lida com as adversidades, como você pensa em relação aos seus desafios, né? Esses diálogos internos que às vezes são tão rígidos com a gente, de autocobrança, de crítica, eles vão mudando. E a gente vai construindo um relacionamento melhor com a gente, e isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, com toda certeza. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu pratico yoga, é muito natural, né? Não é algo assim que a gente vai e pensa e fala, nossa, eu tô... Às vezes vem aquele Sim. sentimento, aquele pensamento, nossa, vem, às vezes, no meio você tá lá, no cachorro olhando pra baixo, vem um pensamento assim que você fala, nossa, então é isso, então é assim que eu vou fazer isso na vida. É muito doido e é muito natural. Sim, né? E aí você às vezes tá numa situação de muito estresse e você lembra, não, calma aí, deixa eu respirar. E isso por quê? Porque em algum momento você guardou na sua memória que isso faz bem pro seu corpo, porque você teve uma experiência no yoga, em alguma prática meditativa, e aí você vai incorporando isso na sua rotina, sabe? Isso é muito, muito maravilhoso, assim. Ai, a gente é suspeito que a gente ama yoga. Aqui a gente tá falando com praticante. Não é? E do ponto de vista, porque eu não falei, mas a Gabriela tá estudando psicologia, né? Sim. Então ela tá entendendo bastante do assunto, gente. Ela tá bem preparada para conversar isso com a gente. Que formas na prática, né? Que as pessoas, quais ferramentas do yoga que ela pode usar? De repente algum asana, alguma postura, alguma meditação? Sim. O que você dá de dica para quem tá passando pelo burnout ou tá sentindo que tá quase lá e precisa, opa, deixa eu voltar aqui? Então, muitas áreas da psicologia, principalmente da terapia cognitivo-comportamental e neurociência unidas, mostram que a respiração e o mindfulness, que é uma prática de meditação muito simples, que traz só atenção para um objeto que você vai ancorar a sua atenção. Pode ser o seu corpo, pode ser a sua respiração, pode ser uma vela, pode ser um cheiro, enfim, um som, né? Essas duas práticas têm muitas evidências de que elas reduzem, né, níveis de estresse, de ansiedade. Eu gosto muito de falar que isso são ferramentas, como a gente ter uma malinha que a gente precisa ter. Ninguém ensina isso quando a gente vira adulto, mas a gente, com a vida, a gente vai aprendendo que a nossa malinha de ferramentas precisa ter algumas ferramentas para a gente lidar com emoções difíceis, com desafios, né, que a gente tem na vida. E essas ferramentas são, assim, amplamente reconhecidas como, né, benéficas. Então, exercícios de respiração, você levar atenção para a sua respiração, respirar o mais profundo que você conseguir, porque isso comunica para sua mente que você está num estado que não é um estado de alerta e de luta ou fuga. Então, você vai para um lugar do cérebro que é mais tranquilo, que você tem mais sensações de bem-estar, e também essa questão da meditação, que eu sei que pode ser um pouco desafiador no começo para quem está, né, nesse lugar de crise e de muita agitação. Então, no yoga, a gente já traz mais o movimento físico antes de ir para uma meditação, para um aquietamento, porque você cansa um pouquinho o corpo, né, muda um pouquinho, você chega muito agitado numa prática de yoga, e aí você leva essa agitação, né, extravasa isso de alguma forma. Depois que você extravasou isso, você tem mais espaço para sentar e respirar e meditar sem tentar entrar nesse estado meditativo já de cara, porque é um pouco mais desafiador, com toda certeza. E aí eu gosto de falar que é aquilo, são ferramentas para você usar em momentos de crise ou quase crise, né, para você gerenciar suas emoções, para você conseguir atravessar crises que vão acontecer, né? Eu sou professora de yoga, eu falo, eu também sinto ansiedade, gente, eu também tenho medos, a gente também passa por desafios emocionais na vida, mas a gente passa de um lugar diferente se a gente sabe que essas ferramentas existem e se a gente vai colocando mais ferramentas nessa caixinha de ferramentas. Mas isso são para eventos pontuais. Passou a crise, é importante a gente realmente fazer, né, terapia, a gente ter um planejamento para que a gente consiga, de fato, mudar aqueles gatilhos que estão sempre presentes na nossa rotina e sempre vão reforçar lugares difíceis para a gente, né? Eu falo,
às vezes as pessoas pensam, ai, mas porque poderia ser diferente, ai, porque eu queria que fosse... Imagina passar uma vida inteira pensando isso, né? Não é uma escolha inteligente nem gentil com você. Então, passar da crise, realmente refletir, buscar ajuda de profissionais, entender o que você pode mudar na sua rotina para que esses episódios de crise não se repitam, porque senão você vai sempre ser refém dessas ferramentas. Toda hora eu tô assim, eu vou, né, sentar, respirar, mas e o que eu faço a longo prazo para que essas crises, elas diminuam de frequência, entendeu? Que não seja algo rotineiro, porque crise existe, a gente sabe, a vida é assim, né? Eu sou professora de yoga, como eu falei, também tenho ansiedade, tenho esses episódios, mas não é frequente, né? A gente organiza a vida de uma forma que a gente consiga viver com mais qualidade, com mais bem-estar, porque a gente merece, não é? Viver com bem-estar. É importante. Bom, a pessoa foi lá, percebeu, meu Deus, tô tendo burnout, tarde demais, né? É importante também, a Gabi falou sobre terapia. Gente, é importante fazer terapia. Você não pode se diagnosticar com burnout. Às vezes pode ser que você tá com outra condição, né, mental, enfim. Mas a pessoa percebeu, putz, tô com burnout, ferrou. Não acabou sua vida, dá pra voltar. Como que a pessoa que tá com burnout, é possível adaptar a prática para alguém que tá com burnout? É a mesma prática para todo mundo? Porque de repente, assim, a Gabi, ela dá aula particular, né? E é diferente de fazer em grupo. Mas vamos supor, assim, que a pessoa tá em grupo. E aí o professor tá ali, né, dando as instruções. Você tem algum conselho, por exemplo, dela modificar um pouquinho a prática dela? O que ela pode fazer para se ajudar? Sim. É muito comum que pessoas que tenham um quadro de burnout sejam pessoas muito perfeccionistas, que se cobrem muito, que são muito rígidas com elas mesmas e até performam muito, né? Então, a minha dica para essas pessoas é que realmente vá para uma aula de yoga sem cair nesse mesmo lugar, que é o lugar que vai te levar, ou pode ter te levado para o burnout. Assim, ir lá e tentar desapegar, que é uma coisa muito importante para nós do yoga, dessa busca excessiva por performance. Então, não tentar se adequar, não tentar fazer tudo perfeita, porque aí você vira uma pessoa que tá ali tentando reproduzir esse mesmo comportamento que você tem às vezes no trabalho, né, dentro de uma sala de yoga. E óbvio que burnout, a gente tem que colocar aqui, não é uma condição da pessoa só, né, tem pessoas que têm mais predisposição para ter esse tipo de quadro, porque a pessoa tem essa característica de ser muito dedicada, muito perfeccionista, uma pessoa que não consegue não cumprir um prazo, ela mesma é a chefe carrasca dela, mas tem outras condições, né, do ambiente de trabalho, que é isso que as normas regulamentatórias estão aí para, né, trazer para que o ambiente de trabalho seja um pouco mais saudável, no sentido de metas, de, né, sobrecarga, enfim, é uma responsabilidade compartilhada, mas ir para uma prática de yoga realmente te dando essa possibilidade que é tão maravilhosa, que é descansar. Seja, tipo, essa companhia boa pra você, no sentido de, tipo, você merece descansar, você tá aqui, você não precisa provar nada pra ninguém, você não precisa bater meta nenhuma dentro da sala de yoga, você não precisa, né, mostrar seu potencial, nada, você não tem que provar nada pra ninguém, então ali se ofereça essa possibilidade, e isso com certeza vai, assim, virar uma chavinha no sentido de você também não dificultar tanto a sua própria vida, que eu falo, a vida tem seus desafios, não dá pra você dificultar mais ainda, assim, internamente a sua mente pode ser sua aliada, não a sua inimiga, né? E também é importante falar que não precisa, o yoga, ele é viciante, ele vai te fazer bem, ele vai te deixar bem com você mesmo, é incrível, gente, é incrível, juro, mas é importante, assim, tudo bem faltar um dia de uma prática, tudo bem não ir uma semana, porque, né, se permitir errar também, né, eu acho que até para essas pessoas que se cobram tanto, ali se permitir errar dentro da prática e fora dela também, né? Para não cair também nesse lugar de ser mais uma tarefa que você é obrigado a fazer e, nossa, se eu não for, é o fim do mundo, entendeu? Porque o yoga pode ser inserido na sua vida de outras formas, como a gente estava falando, se observar e falar, nossa, eu tô um pouco agitada hoje, nossa, eu acordei um pouco mais para baixo, o que eu posso fazer aqui, já que eu já me sinto com o meu mood um pouco mais... O que eu posso fazer para dar uma animada? E aí você se autorregular com as ferramentas que você aprende numa aula de yoga. Então não é
mais uma vez, só estender o tapetinho. Você não precisa ter 1 hora, inclusive tem gente que acha que é só se fizer 1 hora por dia que a prática valeu. E aí você já começa a colocar vários obstáculos para que aquilo seja válido. E assim, se você fizer 10 minutos de uma meditação, respirações conscientes, isso é yoga, e com certeza seu dia vai ser melhor se você começar assim. E outra coisa que é muito importante são as intenções, né, que a gente chama de sankalpa no yoga. É muito diferente você começar um dia intencionando coisas positivas para você. Eu falo assim, deseja para você o melhor que uma pessoa poderia desejar, como alguém que te ama muito desejaria para você. Boa. Isso muda o dia, você fala, não, esse dia vai ser bom pra mim, sabe? Porque eu desejo isso pra mim, genuinamente. Então, criar essas intenções também ajuda muito. Isso é yoga. Você não precisa estar 1 hora no tapetinho, né? É, verdade. Fazendo, suando, pingando. Às vezes o yoga pode ser feito na sua cama, nesse quentinho, entendeu? Não é? Yoga na prática no dia a dia Sim, mesmo. sim. E que dicas que você dá pra gente terminar pra quem tá nessa situação na vida, né? Ou que sabe que tá diagnosticado com burnout, ou que tá quase lá. O que você dá pro dia a dia, assim, além das meditações, né? Enfim, tem alguma coisa a mais que você... Uma coisa que é uma prática, né, da terapia cognitivo-comportamental são cartões que a gente escreve frases afirmativas, coisas que a gente quer lembrar na nossa rotina e deixar isso visível para que a gente sempre olhe e a gente lembre, reforce aquilo que a gente deseja, principalmente quando a gente quer mudar um padrão de comportamento. A gente falou aqui de coisas que não são simples, né? Também não se cobre tanto para amanhã você virar uma pessoa diferente, né? O perfeccionismo, essa autocobrança são padrões comportamentais, são crenças que a gente tem. Então, a gente precisa de um trabalho um pouco mais progressivo, né? De longo prazo para que a gente mude. Mudar comportamento é uma das coisas mais difíceis que tem, que a gente precisa mudar a nossa mentalidade antes. Então, essas ferramentas de você se auto-observar, meditação, respiração, frases afirmativas que você lembre das coisas. Escrever é muito bom também, você ter uma escrita intuitiva que você não precisa, não tem regra, né? Você sentar e escrever como você se sente, depois você revisitar isso, ou escrever cartas para você. Esses dias uma aluna muito querida falou, nossa, eu achei uma carta que eu escrevi para mim em 2023 que eu tô exatamente vivendo tudo aquilo, eu não tinha sido promovida, eu queria isso, eu queria aquilo e agora eu tô nesse lugar. Então você também ganha perspectiva em relação, e não reduz a sua vida numa situação de crise, né? Ganha mais, um olhar mais amplo sobre isso para que você consiga superar. E passa, gente, a gente fala no yoga, né? As dores de alongamento, né? Sempre passa, não apega ao que é bom, não apega ao que é ruim, a vida é eterno movimento e daqui a pouco você vai olhar para trás e falar, cara, eu tava numa crise e eu consegui superar isso, né? E falar também que é normal se frustrar, né? Sim, e total. que o resultado, você falou, não vai vir na hora. A gente Sim. tá tão acostumado com coisas ali na hora, aquela dopamina ali, né, curta, Sim. que vem e a gente fica feliz, mas a é uma vida... euforia e é muito imediatismo, né? Assim, mudar padrão de comportamento e mentalidade, gente, é um trabalho de uma vida toda e vale a pena. Aos pouquinhos você vai vendo, até internamente, a gente que pratica yoga, nossa, eu tive um pensamento mais gentil comigo, eu não tinha isso antes, o yoga fez isso por mim, eu sou muito grata, porque era uma pessoa muito de auto me cobrar. Cara, hoje em dia, às vezes eu tenho um pensamento, não, vai dar certo, eu comigo mesma, não, você vai conseguir. Antes era sabe assim, era um pensamento muito mais negativo, então isso vai mudando, mas a gente tem que se comprometer com a prática. Eu falo que os benefícios que a gente lê em todos os artigos, eles são reais, mas precisa de uma prática e não precisa ser a prática de 1 hora que você estende o tapete. Vários tipos de prática. O yoga é assim, um universo. Você vai encontrar a prática que cabe no seu dia, né? Para você conseguir sustentar a longo prazo. Total. E, Gabi, você é professora de yoga, você dá aula. Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho pra gente. Sim, eu sou professora de yoga, dou aula em alguns estúdios presencialmente aqui em São Paulo. Tenho também a minha plataforma virtual de aulas que, né, estão aí gravadas e disponíveis. Então, a gente tem clube de meditação, a gente tem até um clube Reprograma, que é um clube que fala sobre mudança de comportamento e de mentalidade. Eu tenho muitas pessoas que falam, ai, mas como você consegue ser assim, disciplinada? E aí eu falei, não, eu quero estudar isso para conseguir também ajudar as pessoas a colocar
colocar na rotina delas aquilo que sustenta elas internamente. Que às vezes é tão mais fácil a gente só olhar para o externo, né? Porque a gente recebe tantos elogios, nossa, tá mais musculosa, nossa, né? O cuidar do externo já é algo dado socialmente. Agora a gente nutrir o nosso repertório interno, e é isso que sustenta a gente nesses momentos, é algo que eu quero muito, né, compartilhar com as pessoas, porque eu realmente recebo alguns comentários em relação a isso. Então, nessa plataforma, que é o Ancora Lab, é tudo que um dia eu já tive contato de ferramenta para que as pessoas consigam viver uma vida com mais bem-estar e mais qualidade. Então, tem treinos, porque eu sou personal trainer também, olha só, então gente. tem muitas coisas lá Pacote dentro. completo. E muitas aulas de yoga gravadas também, meditações, respirações, é muito legal, assim, eu gosto muito de compartilhar isso, porque muitas pessoas só precisam do conhecimento para transformar, né, uma realidade. Às vezes a gente está numa crise e fala, não tem saída. Tem, se você conhecesse uma ferramenta, sabe, isso. para atravessar. Então, esse é o meu propósito de vida, assim. Espero que mais pessoas consigam realmente acessar isso e viver melhor, né? Porque ninguém merece passar uma vida em sofrimento emocional, assim, né? São crises e momentos bem desafiadores. Então, é isso, espero que a gente se conecte mais, né? Que a gente consiga se encontrar nas aulas de yoga aqui em São Paulo, para quem for de São Paulo, e virtualmente para quem estiver pelo mundo. E você vai fazer um retiro. Sim, também tem isso. A gente tem experiências imersivas para nossa comunidade, né? Porque o virtual conecta, mas o presencial, né? Ele amplia os vínculos. Então, a gente tá sem redes sociais por perto, a gente conseguir realmente ter esse calor humano, que é também algo muito importante estudado por toda essa corrente da filosofia que vai estudar emoções positivas, né? A filosofia não, a psicologia estudou por muito tempo traumas, emoções negativas, tudo aquilo que a gente carrega na nossa história, e aí veio uma corrente e falou, calma aí, vamos estudar felicidade, vamos ver por que as pessoas são felizes. E aí eles falam muito sobre os vínculos sociais, sobre comunidade, sobre pessoas que passaram a vida toda e foram pessoas bem-sucedidas, né, socialmente falando, mas sem vínculo social, a percepção de felicidade delas, de bem-estar, não era tão alta como alguém que tinha uma comunidade que não se sentia desamparado, né, e tinha, né, com quem contar. Então é isso que a gente constrói também fora das telas, né? Legal, É isso. importante. Importante. Obrigada a por você. ter vindo, foi ótimo. Muito feliz, obrigada pelo convite. Que bom que você gostou. Que cheguem muitas pessoas que precisem. Que cheguem. Tchau. Tchau, tchau.